E a gente segue, Yuri, falando sobre eleições, agora com foco no horário eleitoral gratuito que começa amanhã. Esse tipo de propaganda, eu lembro, no começo dos anos 90, teve muito peso para os candidatos, com jingles, bordões que marcaram época e que são lembrados até hoje. Mas e na era das redes sociais, hein? Será que rádio e TV ajudam mesmo a definir a eleição? Vamos ver na reportagem da editora do CNN 360, Bárbara Brambila. Jingles históricos, repaginados ao longo do tempo. E pensados para grudar na memória. O horário eleitoral gratuito em rádio e televisão dá ritmo e clima ao grande objetivo das campanhas, a conquista do voto. A propaganda eleitoral funciona como uma propaganda normal. E na propaganda eleitoral de política é o despertar o desejo de consumo este ou aquele candidato, este ou aquele partido. É assim há mais de 60 anos, quando o Brasil passou a prever espaço para que candidatos apresentassem propostas em rádio e TV. De lá para cá, o horário eleitoral gratuito viveu ápices, como a primeira eleição presidencial direta após ditadura, em 1989. E passou por aprimoramentos com a Lei das Eleições de 1997, que fez com que a distribuição do tempo de propaganda deixasse de ser igualitária e passasse a considerar o tamanho das bancadas dos partidos na Câmara dos Deputados. O tempo curto passou a exigir a criatividade de alguns candidatos. Meu nome é Enéas. Jingles e bordões chegam ao horário eleitoral gratuito com novos desafios neste ano. Eles disputam espaço com uma propaganda cada vez mais acelerada nas redes sociais. E essa disputa com a internet faz surgir uma dúvida. Rádio e televisão ainda ajudam a definir a eleição? Me informo mais pelos meios digitais. A única exceção é que eu gosto muito de escutar rádio, principalmente quando eu estou dirigindo. Pela rádio e TV eu vejo mais debate, só os debates. Pelas redes sociais eu vejo mais o restante da campanha. Uma pesquisa Data Senado confirma a tendência. Mais da metade da população diz se informar pelos meios digitais. Mas para esse especialista, as redes sociais enfrentam uma crise de credibilidade. O que tirou um pouco a credibilidade da rede social é exatamente o fato de que agora todo momento tem uma fake news, tem isso, tem aquilo, e deu maior credibilidade para meios que até então estavam, vamos dizer assim, sendo ultrapassados. O Brasil não tem hoje um dado oficial que indique quantos eleitores aptos a votar nestas eleições ainda não têm acesso à internet. Mas um levantamento do IBGE aponta que entre brasileiros a partir de 18 anos, mais de 15 milhões vivem sem conexão por motivos que vão de falta de dinheiro até dificuldade para lidar com tecnologia. Uma multidão que vai precisar de outros meios para decidir o voto. Alguns candidatos têm maior like, maior engajamento, maior não sei o quê. Não acho que o suficiente para ganhar uma eleição num país do tamanho de um continente, que é o Brasil. Para isso tem que ser meios que alcancem toda a população. E ainda acho que rádio e televisão são esses meios. Tá aí a reportagem da nossa editora Bárbara Brambila, trazendo ali... O Pedro Venceslau, antes de trazer a análise, confessa, você cantarolou todos os jingles que a gente exibiu aqui na... Como não, né? Todos nós aqui, a gente era criança em alguns desses jingles, né? Pegamos reedição do Jânio, candidato prefeito de São Paulo nos anos 80, mas esses que estavam aí, vários outros ali, de fato, marcaram a história das propagandas eleitorais que a Bárbara Brambila veio nos contar aqui. Agora, Pedro, você também vai nos destrinchar a aposta das campanhas justamente com a propaganda eleitoral na TV, mesmo, como diz a reportagem, em tempos aí de redes sociais. No fim das contas, uma arma ajuda a outra, não é isso? Justamente, um grande desafio para as campanhas é equilibrar ataque, apresentação e defesa. Porque quem ataca demais atrai rejeição. Esse é um mantra dos marqueteiros. Mas é inevitável que as campanhas utilizem essa estratégia de desconstrução do adversário. Geralmente, essa estratégia fica mais para a reta final.
Mas como eu já trouxe aqui anteriormente, no caso da campanha do presidente Lula, eles vão ter que antecipar, sobretudo usando o caso Dark Horse. A gente viu aí o marqueteiro Nelson Biondi, conversei com ele algumas vezes, ele é um ícone do marketing eleitoral. Ele mesmo diz isso, que as campanhas têm que calibrar bem essa estratégia. Porque um dos objetivos principais no começo da campanha, para quem é desconhecido, é apresentar o candidato. Não é o caso nem de Lula, nem de Flávio. Mas é o caso, por exemplo, de Douglas Ruas, no Rio de Janeiro, que é desconhecido da população e vai ter que se apresentar no horário eleitoral gratuito. No caso de Lula e Flávio, o primeiro objetivo, claro, vai ter aquela apresentação biográfica, que é tradicional, mostrar de onde veio o candidato, a sua história e etc., mas é diminuir a rejeição. Mostrar o candidato com a família, mostrar o que ele já fez, o que ele já apresentou, o que eles chamam de legado. Num segundo momento, então, é que a campanha começa a esquentar. E nesse aspecto, então, o presidente Lula sai na frente porque ele conseguiu montar uma coalizão com mais partidos, o que dá a ele mais tempo de televisão. Ou seja, mais tempo significa mais inserções. Porque a gente tem aquele bloco grande de horário eleitoral na televisão que pouquíssima gente assiste. A grande aposta das campanhas mesmo são as inserções, aqueles comerciais que são distribuídos ao longo da programação. Quem tem mais inserções tem mais chances de aparecer no horário nobre, na hora do jogo de futebol e quando o eleitor menos espera. Algumas campanhas têm um predomínio do palanque eletrônico. É o caso daqui de São Paulo, do Tarcísio Gomes de Freitas, que tem 12 partidos no palanque dele. Ele vai ter mais tempo, por exemplo, do que a Casas Bahia, inserções que vão ser distribuídas ao longo de toda a programação. Ele vai ter muito mais tempo do que o seu adversário, Fernando Haddad. Já no Rio de Janeiro, a situação é oposta, porque é o Eduardo Paes quem tem a maior coligação, o maior tempo de televisão, e já é muito conhecido. Portanto, ele não precisa dessa fase de apresentação. Ele já pode falar sobre propostas para o futuro, pode olhar para o passado e pode utilizar parte desse horário eleitoral, sobretudo no rádio, onde aparece menos a digital de quem faz a propaganda, para tentar desconstruir o adversário. Então, nesse caso agora, o horário eleitoral começa também com o objetivo, as campanhas têm o objetivo de que o horário eleitoral vire a chave. Começa então o Fla-Flu e as pessoas passem a se interessar sobre a disputa nas redes sociais. Porque todas as campanhas dizem que até agora o eleitor ainda não está interessado, não chegou na mesa do bar a disputa eleitoral. Acabou a Copa do Mundo, começou-se a falar mais sobre eleição, mas não a ponto de despertar aquele sentimento do eleitorado de que esse é o tema que precisa ser discutido e merece a atenção dos eleitores. Quando a campanha começa, então, de fato, tanto na campanha do Flávio quanto na campanha de Lula, eles convergem numa mesma avaliação. Quando começar o Fla-Flu, isso deve diluir a questão dos impactos negativos dos casos respectivos do Dark Horse e do caso Lulinha, porque aí vai sedimentar, ou melhor, vai, como diz o Felipe Nunes, calcificar ainda mais esse eleitorado anti e a favor, os dois candidatos que são favoritos.